Olá bruxos, olá bruxas, espero que todos estejam bem. Bem-vindos aqui a mais um vídeo desse canal, onde a gente fala de bruxaria, de ocultismo, de magia e espiritualidade de uma maneira geral, especialmente, principalmente sobre o viés da mão esquerda. E hoje eu vou falar sobre tarô, tá? Só que eu vou falar de uma maneira diferente. Não vou falar aqui de tiragens, né, do mais do mesmo. Vou trazer uma prática, né, de magia relacionada ao tarô, que a gente pode aí estar se utilizando para fazer as nossas magias, fortalecendo. Mas primeiro eu tenho que falar um pouco sobre o que é o tarô, como funciona, né? Eu acredito que a maioria das pessoas, né, principalmente que já está nesse início da caminhada, uma das primeiras coisas que a gente tem contato, que a gente fica sabendo, é a questão dos oráculos, né? Existem diversos tipos de oráculos e um dos mais famosos é o tarô, né? Esse oráculo aí que tem 78 cartas, né? Se eu não, é 78, é. E o tarô, ele é muito antigo, né? E é uma ferramenta, primeiramente, de adivinhação, né? Saber tendências sobre o futuro, trazer respostas, esclarecimentos. Ele gosta de mim ainda, esse emprego vai dar certo, o que está acontecendo de errado, né? E também é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, o tarô, né, tem toda essa grandeza, toda essa riqueza de simbologia, né, de energias, de arquétipos. Então, ele também faz esse trabalho de autoconhecimento. Então, uma tiragem de tarô também serve para você se conhecer, para você perceber ali alguns aspectos seus, os negativos, os positivos, alguns padrões de comportamento, alguns padrões emocionais, e assim você ir melhorando aí a sua vida, né? Se lapidando, se conhecendo, se melhorando. Falando em tarô, eu sou taróloga também, faço tiragens de tarô e de diversos outros oráculos, né? Então, quem quiser uma consulta de tarô completa para trabalhar esse autoconhecimento, para ver as tendências sobre o futuro, e quiser receber esse direcionamento, né? Essa orientação, o contato está aí na descrição do vídeo. Mas continuando, o tarô tem essa função, né? Mas dá para usar também o tarô para fazer magia. Então, o tarô, ele te mostra tendências, né? Eu costumo dizer, o oráculo, ele não é uma sentença de morte. O oráculo, ele é justamente para você dar aquela olhadinha no futuro, para você olhar as tendências, para você descobrir padrões, e aí você fazer as mudanças necessárias, tomar as ações necessárias a partir dessa tiragem, que é muito esclarecedora, né? É muito certeiro o tarô. Quando é levado como uma ferramenta mesmo séria, né, que o profissional ali se dedica e estuda. Então, é uma ferramenta riquíssima dentro da bruxaria, né, do ocultismo, né, de autoconhecimento, de adivinhação e também na prática aí das magias. Por quê? Porque a tiragem, ela nos dá o direcionamento. Então, a gente fica como um espectador ali da nossa própria vida, reconhecendo os padrões, reconhecendo ali alguns aspectos que eram enevoados ou a gente não tinha consciência. Mas a magia com tarô, você vai usar o arquétipo para você manifestar aquela magia daquela carta. E por que que isso é tão poderoso? Porque, primeiramente, o tarô, né, toda essa jornada aí descrita nas cartas, né, do tarô, em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Todas as cartas, elas têm uma simbologia muito rica e são arquétipos, né? O arquétipo é aquilo que você entende você entende só olhando aquele desenho, né? Tem toda uma energia própria, né? Ele inspira, né? Por exemplo, uma carta do imperador, por exemplo, um homem sentado no trono, né? A postura, as cores, ele inspira ali uma firmeza, né? Uma estrutura, um sagrado masculino. Então, só de olhar aquela imagem, ele já emana uma energia própria, né? Você sabendo ali, tirando um tempinho para estudar aquela carta e reconhecer ali toda a simbologia, toda a magia. E por ser uma ferramenta muito antiga, né, bastante conhecida, tem toda uma energia. Então, toda essa jornada do tarô, né, nessas cartas do tarô, elas contam uma historiazinha, mas cada carta individualmente é um mundo em particular.
de simbologia, de energia, de aspectos, né, de tendências tanto positivas como negativas. Então, o tarô ele é muito poderoso. Né? Então, como é que um simples papel com um desenho tem tanto poder? Né? É o poder dos arquétipos, é o poder da simbologia e é o poder da energia. Então, o tarô ele é muito rico disso, né? Toda essa simbologia desses arquétipos é extremamente poderosos. Né? Então, além de uma ferramenta, né, de autoconhecimento, de adivinhação, né, sobre tendência, sobre o futuro, de entendimento do passado também, né, o tarô também vê o passado, vê o presente, vê o futuro. Como é que eu posso usar as cartas do tarô para fazer magia? Cada carta do tarô ela tem uma simbologia, ela tem uma energia. Né? Então, como bruxa, né, você que ele já tem um entendimento, mesmo que você não coloque o tarô, não tenha afinidade, primeiro que é um ótimo exercício, você se propor, né, se permitir ali estudar as cartas do tarô. Mesmo que você não vá colocar o tarô, não vá fazer tiragens, não vá ser uma taróloga, mas estudar ali cada arquétipo, estudar a simbologia, faz parte dos estudos. E é muito rico estudar ali toda aquela simbologia. Nos acrescenta muito nas nossas práticas, né? Então é muito importante. É muito importante que vocês se permitam usar essa ferramenta e conhecer essa ferramenta mais profundamente, que é uma ferramenta tão conhecida, né? Não é à toa que é usada aí há tantos e tantos e tantos anos e se fortalece cada vez mais. E como é que eu posso usar o tarô nas minhas magias, né? Como eu posso manifestar o que eu quero, mudanças, né? Usar como uma ferramenta de ação, de manifestação, usando magia. Primeiramente, conhecendo profundamente, né? A gente não faz nada sem o estudo, conhecendo todas as lâminas do tarô, né? Conhecendo todas as cartas e o que significa, né? O tarô é dividido em arcanos maiores e arcanos menores. Os arcanos maiores, eles, que são as 22 cartas, eles simbolizam as leis, as estruturas, as grandes transformações, as mudanças de ciclo. Então, é a transformação grandiosa que a gente procura, né? Então, é aquela base para aquela mudança profunda que vai fazer muita diferença na nossa vida. Os arcanos menores, né, que são 56 cartas, eles dão o direcionamento para essa carta grandiosa, né, que é o arcano maior. Então, ele é o direcionamento do dia a dia, onde a gente vai colocar a energia, para onde essa energia vai. Então, o que você quer manifestar, o arcano maior. Como você vai chegar nessa manifestação, é o arcano menor. E como eu uso de toda essa simbologia, né? Por exemplo, uma outra simbologia do tarô que é importante que se saiba, né? Falando de bruxaria. Cada carta do tarô tem um naipe, os arcanos menores, né? Assim como o baralho comum, né? Tem ali os naipes. Os naipes todo mundo conhece. E cada naipe, ele simboliza um elemento. Né? As copas simbolizam o elemento água, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas relações. O naipe de paus simboliza o elemento fogo, que é a nossa vitalidade, a nossa coragem, a nossa espiritualidade também, aquele fogo interior, né? É a chama, né? Que está ali sempre acesa. O naipe de espadas simboliza o elemento ar, que simboliza a nossa mente, a nossa comunicação, o raciocínio rápido, as coisas da mente, né, da comunicação. E o elemento, o naipe de paus, não, o naipe de ouros simboliza o elemento terra, né? Então o naipe de ouros, ele simboliza as coisas palpáveis, os bens materiais, né? A energia telúrica, a energia da terra manifestada. Então, os 4 naipes, entendendo o que cada naipe significa, já é um entendimento grandioso, e ali você já começa a entender mais ou menos a simbologia do tarô. Paus, fogo, copas, água, as espadas, o ar, e o ouros, a terra. E sabendo dessa simbologia básica, sabendo o que é um arcano maior, o que é um arcano menor, e os naipes já é
um bom começo, né, para começar a fazer aí as suas magias com o tarô. Então, a proposta que eu venho trazendo hoje é de você fazer circuitos utilizando a energia de cada carta do tarô. Então, é como se fosse um feitiço mesmo, né? A gente tem costume de fazer feitiços aí usando vários tipos de elementos, ervas, cristais, materiais orgânicos, usando aí os planetas, a energia planetária, a energia cósmica, usando sigilos e também usando as cartas do tarô, né? Porque cada carta do tarô é rica de simbologia de cores, o número, os naipes, a expressão. Então ele já tem ali uma energia própria, né? Já tem um arquétipo poderosíssimo. Então vamos lá. Por exemplo, se eu quero manifestar prosperidade na minha vida, se eu quero manifestar riqueza, né? Então eu vou separar 3 cartas. Esse exemplo que eu vou dar, ele pode ser transformado à medida que você vai adentrando aí no seu conhecimento de tarô, de acordo com a sua intuição, de acordo aí com a sua necessidade também, né? Então, é só um exemplo para começar, e esse exemplo ele pode ser modificado, claro, de acordo com a sua intuição, a sua necessidade, enfim. Mas, basicamente, né, um núcleo, um circuito que funciona bastante são 3 cartas. Primeiro, um arcano maior, que ele vai simbolizar o quê? O núcleo, é o que você quer manifestar. Então você vai puxar todo esse arquétipo desse arcano maior para a sua vida. A segunda carta é a carta de ação, né? O direcionamento. Então a segunda carta, geralmente um arcano menor, ele vai ser a carta que vai dar a direção para que a sua vontade seja manifestada. E um outro arcano menor, e aqui a carta de ancoragem pode ser um arcano maior ou pode ser um arcano menor. Eu sempre opto por fazer também com um arcano menor, que vai ser a carta de ancoragem. É onde você vai firmar a sua vontade para que ela se manifeste totalmente no plano físico. Então, por exemplo, se eu quero manifestar prosperidade na minha vida, se eu quero manifestar abundância, bons negócios, caminhos abertos, né, fertilidade, eu posso utilizar uma carta de núcleo, uma carta básica, a carta da Imperatriz, certo? Você observando a carta da Imperatriz, você vê que é uma carta de abundância, é uma carta de fertilidade, é uma carta de prosperidade, é uma carta de projetos bem-sucedidos a longo prazo, né? Então, é uma boa carta base, é uma boa carta de direção, né? O arcano maior, ele vai te dar ali o direcionamento, né? E a base que você precisa para o que você quer manifestar. E a segunda carta, a carta do agente de ação, né? De direcionamento também. É onde vai vir a ação, né? Manifestada ali. Então, tem a Imperatriz, que é o que você quer manifestar, e a via de manifestação. Eu posso utilizar um 8 de paus, certo? Porque o 8 de paus é uma carta de notícias boas chegando, de coisas novas vindo, sem obstáculos, sem barreiras. Então é aquela energia que vem chegando. Então eu quero aquela energia da Imperatriz na minha vida e ela vem chegando através desse 8 de paus. Então a energia de manifestação, né, dessa prosperidade. E a carta de ancoragem? Na carta de ancoragem, nesse exemplo, eu posso utilizar um Ás de Ouros, né? Porque o Ás de Ouros o Ás geralmente é início, e o Ás de Ouros é uma carta de novos negócios, de dinheiro chegando, de oportunidades chegando. Então eu quero ancorar esse Ás de Ouros, eu quero ancorar essa manifestação do dinheiro, das possibilidades, das oportunidades. Então esse é um circuito simples, né? É um exemplo para a prosperidade, que a gente pode estar utilizando e modificando à medida que você vai estudando aí as cartas do tarô. Então, eu uso 3 cartas, mas eu posso usar 6, eu posso usar 7, e aí vai de acordo com a sua intuição, né? E como é que eu monto esse circuito, né? De início eu trouxe esse exemplo das 3 cartas, né? Mas você pode usar de figuras geométricas, você pode fazer círculos, você pode fazer mandalas, formatos de estrela, isso vai de acordo com a sua intuição, né? E aí como é que eu ativo, né, a energia de cada carta? Aí onde entram os elementos, aí onde entram os seus estudos, né? Por exemplo, para a vela da Imperatriz, você pode acender uma vela amarela, né, que simbolize essa prosperidade, ou uma vela verde, né, para o 8 de paus, né, esse direcionamento, essa direção. Você pode acender também uma vela verde, né, e a vela para a carta o Ás de Ouro, você pode acender uma vela dourada,
uma vela laranja, vai de acordo com a sua intuição. Né? E aí você vai incrementando esse circuito. Você pode colocar ervas de prosperidade, ervas de direcionamento, cristais, símbolos. Né? Você pode se utilizar de símbolos que você já tem aí afinidade, conhecimento e montar o seu circuito. Né? A montagem do seu circuito é uma coisa totalmente intuitiva. Né? Só que, para isso, existe toda uma preparação. Esse é um ritual que parece ser simples, porém ele é muito poderoso e precisa ser executado com responsabilidade, com respeito. Então, qual é a minha indicação? Quando a gente vai utilizar as cartas do tarô para fazer essa magia, né, esse feitiço, né, que são infinitas possibilidades. Eu dei esse exemplo dessas cartas, mas, por exemplo, se você quiser mais ação na sua vida, né, por exemplo, você pode utilizar a carta do carro, né, quando as coisas estão paradas e você quer que se movimente. Eu posso utilizar a carta base, né, esse motor inicial, essa grande transformação, a carta do carro, que é uma carta de movimentação, uma carta de ação, uma carta das coisas andando. E o que é que eu quero que me movimente na minha vida? Aí vai ser a escolha da sua segunda carta. Se eu quero, por exemplo, que caminhe na minha vida a prosperidade, eu posso de novo utilizar o mais de ouros, eu posso utilizar aí, se eu quero direcionamento e notícias boas, eu posso estar utilizando aí também por exemplo, um cavalheiro de ouros, né? Trazendo esse direcionamento, trazendo essa energia das coisas andando. O que eu quero que ancore na minha vida, né? E aí você vai escolhendo as suas cartas, né? E isso, eu não vou explicar aqui carta por carta, né? Você tem que sentar e tem que estudar cada arquétipo do tarô, o significado de cada carta. Para quem já é taróloga, para quem já tem esse conhecimento, é muito mais fácil, né? O conhecimento dos naipes, o conhecimento aí da simbologia, da numerologia, é muito mais fácil. Mas para quem está bem do início, né, tem que se aprofundar nos estudos, né? A carta do carro é indicação, né, movimentação. Se você quer mais estrutura, mais responsabilidade na sua vida, né, mais centramento, um norte, né, e uma responsabilidade, você pode utilizar a carta, por exemplo, do Hierofante, né, que é uma carta de ordem, é uma carta de responsabilidade. Se você quer, por exemplo, seriedade na sua vida, se você quer, por exemplo, se você é uma mulher e quer se conectar com a carta, com a energia do sagrado masculino, utilizando para suas magias, você pode utilizar aí a carta do imperador, né? Aquela imponência, né? Quando a gente olha para um arcano maior, a gente já sente aquela energia. Por exemplo, a carta do imperador, quando você olha, o que é que você sente? Qual a energia que ela emana, né? É ordem, é seriedade, é rigidez, né, responsabilidade, uma energia do masculino muito forte, muito presente, né? Quando, por exemplo, eu olho para a carta da força do tarô, né? É a mulher abrindo ali a boca do leão. Isso inspira o quê? Estratégia, a força que não é a força física, mas é a força mental, né? A força da estratégia, a resiliência, a paciência. Então, quando a gente olha para uma carta do tarô, especialmente os arcanos maiores, né, sem ter nenhuma palavra, sem ter nenhuma descrição, aquela carta ali, ela já lhe inspira sentimentos, energias, emoções, né? Então, são arquétipos poderosos. Mas vamos lá, para o ritual próprio em si. Como é um feitiço e é um ritual, ele merece todo respeito. Então, não tem necessidade, por exemplo, de você lançar círculos, só se você sentir necessidade, mas não é preciso, né? Mas cada um faz a sua magia como se sentir à vontade. Mas o ideal é que você tome um banho, né? Nem que seja somente um banho higiênico, para se limpar ali das impurezas, para ir já entrando nesse estado mental ali, né, do ritual. Ou se você desejar tomar um banho de ervas, né, um banho ali energético, que tem a ver com o circuito que você vai montar. Então, se você vai fazer um circuito de prosperidade, um banho que possa atrair prosperidade. Se você vai fazer um circuito para proteção, né, para banimento, um banho com ervas de banimento, com ervas de proteção. Né? E isso tudo é muito intuitivo, né? Isso tudo vai chegando e é de acordo com a intuição da bruxa. E aí depois você vai montar ali o seu circuito, ali no seu espaço sagrado, né, na sua mesa, né, você pode separar um cantinho só para isso, né, também vai da necessidade, da disponibilidade de cada um.
E aí você vai entrar ali no estado meditativo, né? Não é simplesmente pegar a carta e já ir montando, não. Por exemplo, você pega a carta, o arcano maior, você olha para aquela carta, você se conecta com aquela carta, você sente a vibração daquela carta e você já começa a puxar para si aquele arquétipo, né? E assim, mentalmente você vai pegando cada carta e mentalmente você vai ativando a energia de cada carta, aquilo que você quer manifestar. E aí o circuito você vai montando de acordo com a sua intuição, a sua necessidade. As velas que você vai se utilizar, os cristais, os elementos, né? Se você vai colocar elementos da natureza, se você vai ter ali a presença do fogo, do ar como incenso, da água, né? Se você vai fazer alguma oferenda, se sentir essa necessidade, se você quer colocar algum símbolo ou um símbolo de alguma divindade, né? Ou algum sigilo que você já tenha preparado, e aí você vai deixando essa experiência mais rica de acordo com a sua necessidade e os seus conhecimentos, né? Também, mas fazendo dessa maneira que eu falei, que é a mais simples, também é muito eficiente, né? Claro, com uma boa base de estudo e de conhecimento. E aí você vai montar esse circuito, e aí você vai se conectar com cada carta, e aí você vai falar, né? É o poder da palavra, né? O verbo, ele tem muito poder, e quando a gente verbaliza, a gente já começa a manifestar. Lembrando que quando a gente vai verbalizar, seja uma conjuração, seja um pedido, a gente nunca faz de maneira como se estivesse mendigando para o universo, né? Por exemplo, eu dei o exemplo da imperatriz. Eu quero muito, me dê prosperidade, por favor, eu estou passando necessidade. Não é assim. Você vai falar de maneira imponente, né? Eu manifesto a energia da imperatriz na minha vida, que a imperatriz possa manifestar dentro de mim, na minha vida, nos meus caminhos, a prosperidade, a abundância, a nutrição, os caminhos abertos. Eu manifesto, eu atraio, né? Eu determino, né? Você fala com firmeza, você fala com ordem, né? E já internalizando aquilo ali. E assim você faz com todas as cartas. E aí vai acendendo. Acende as suas velas, acende seus incensos, oferece as ervas, né? Ali você pode queimar ervas ou simplesmente oferecer ervas, loções, perfumes, óleos. Isso, de novo, intuição, né? A gente às vezes planeja fazer o ritual todo de uma maneira e na hora a gente vai mudando tudo porque as coisas vão se encaixando, vão acontecendo. E eu posso garantir que isso funciona muito bem, porque é uma magia simples e poderosa, né? Lembrando que às vezes o simples, bem feito, ele funciona mais do que aquele muito complexo e muito rebuscado. Então, essa magia com o tarô, né? Utilizando o tarô, trazendo o tarô para o dia a dia, como uma ferramenta de manifestação, de fazer feitiços, né? É mais uma prática poderosa ali que a bruxa tem aí à sua disposição. Outra coisa, quem vai fazer, né, essa magia, quem já é taróloga, né, quem já tem costume de trabalhar com os oráculos, é interessante fazer essa divisão. Então, você vai ter o seu tarô somente para fazer as suas tiragens, seja para você, seja para clientes, e você vai ter um tarô exclusivo para fazer os seus feitiços, né? Então, é importante separar as coisas porque a energia muda, né? Então, você vai determinar um tarô só para fazer feitiços, então ele vai ter aquele propósito, aquela finalidade vai ser usado só para isso. Então já vai ter ali toda uma energia ali em cima dele, né, com essa finalidade, e separado do seu tarô, para você colocar ali os seus oráculos para seus clientes, para suas amigas, para você mesmo. É importante que tenha essa separação para não misturar as coisas, né? E aí, de novo, as possibilidades elas são infinitas, né? Foi só um exemplo para poder inspirar aí vocês, né? E para vocês entenderem aí da utilidade do tarô, né? Que pode ser ampliado, né? São várias possibilidades. E de novo, esse ritual, esse feitiço, ele permite o quê? Além do conhecimento do tarô, ele permite a gente ir em contato com a nossa intuição, né? Então, ao começar a estudar, a querer montar esses circuitos, é uma riqueza muito grande, né? Estudando esses arquétipos, a simbologia, as cores, a energia de cada carta, então é um ótimo exercício mental, né? É um ótimo exercício de autoconhecimento. Então, enriquece muito aí as nossas práticas e os nossos caminhos,
né? E as possibilidades são infinitas e aí é com cada um, de acordo com a sua intuição, né? Aumentar as cartas, aumentar os símbolos, ampliar essa magia, né? E aí ela vai ficando cada vez mais rica e cada vez mais poderosa à medida que você vai se permitindo e vai conhecendo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui, né? Trouxe uma prática, né? Eu sempre falo de coisas mais filosóficas, mas hoje eu trouxe essa prática, né? Que é muito importante, né? E é muito rica aí para acrescentar na nossa magia do nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu também sou taróloga e quem quiser uma consulta tem aí na descrição do vídeo aí o meu contato. Espero que vocês tenham gostado e que possam utilizar essa ferramenta grandiosa de várias formas que é o tarô.